Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança. Nós vamos falar sobre humanização e elevação de consciência com a nossa convidada especial aqui, Sandra Barquilha, diretora global de RH na 3M. Ela já esteve no ano passado conosco no fórum e foi um dos fóruns bastante vistos e bem avaliados, e a gente convidou ela novamente porque ela tem bastante contribuições, e nesse período de um ano o que ela recebeu de prêmio foi uma coisa incrível, né? Sobretudo com essa questão do empenho e dedicação que ela tem para a área. Eu já falei isso publicamente, vou continuar falando publicamente também, porque a gente admira o trabalho que ela faz e a paixão que ela tem em ser executiva de RH, com os desafios que ela tem, que não são poucos, e seja muito bem-vinda. Estou aqui com a Regina Sotomayor, uma consultora associada da Estação Liderança, que tem um trabalho fantástico aqui. Rê, dá as boas-vindas aqui para a Sandra e depois a gente já traz ela. Sandra, seja muito bem-vinda, é um grande prazer ter você aqui conosco. Sandra, vamos fazer diferente, porque da outra vez eu te apresentei, já trouxe alguns elogios, obviamente merecidos, e assim, o que é a Sandra nesse processo de transformação, de humanização? Então fala um pouquinho de você e a gente vai criando essa roda de conversa aqui. Olá pessoal, muito feliz de estar aqui. Obrigado, gente, pelo convite. Regina, Adilson, obrigado por tantos elogios, eu fico lisonjeada com tanto carinho. Eu sou a Sandra Barquilha, eu estou em Recursos Humanos há 23 anos, trabalhando em diversas frentes em RH, em várias empresas, e nos últimos 6 anos e mais 6 anos e meio na 3M, agora num processo grande de spin-off que vai acontecer do business que eu estou, que é o business de healthcare, né? Adoro o que eu faço. Ao longo da minha carreira tive oportunidade de trabalhar com muitas coisas diferentes e sou totalmente apaixonada pelo que eu faço e acredito muito, não sendo clichê ou visão só romântica, eu acredito muito que podemos, com o nosso trabalho em gestão de pessoas, mudar o mundo, ao menos aquele ao nosso redor, né? De gerar uma transformação. Por isso que eu me identifico bastante aí com um pouco das campanhas que a Estação Liderança faz, sempre nessa linha de como elevar a consciência, e eu acredito que eu e minha equipe, no meu trabalho, tenho a oportunidade de fazer isso. Acho que é um pouco do que nós vamos conversar aqui. É isso mesmo. Rê, quer trazer sua primeira pergunta para a Sandra? Então, Sandra, quais são os seus desafios para esses estágios de conquista desses estágios de elevação de consciência, nesse processo de humanização? Como que você vê hoje? Trabalhar em recursos humanos e trabalhar com liderança já faz parte de um processo educacional, e a gente trabalha como isso como matéria-prima no dia a dia. Ao longo do tempo, os desafios de gestão de pessoas foram mudando. E eu acho que já falei em outros fóruns, a gente tinha uma época que a gente falava de humanização de uma maneira bastante utópica ou muito distante da gente, e a pandemia e todas as quebras de barreiras que vieram da era digital fez com que a gente trouxesse cada vez mais a essência humana, né? E isso está cada vez mais integrado no dia a dia das organizações. Então, antes o desafio era muito como trazer o lado humano para as organizações, e eu acho que agora nós já estamos além, né? De como, de fato, essa essência ela é tratada de uma maneira a trazer benefícios e resultados para a empresa, mas também conseguir gerar movimentos no mundo, né? Porque está tudo muito junto e misturado, né? Então, hoje eu lido com, eu e muitos colegas de RH, a gente lida com os assuntos super emergentes do ESG, né? De questões de como salvar o planeta, as questões todas de diversidade muito forte em inclusão, e as questões de governança, mas também ligados à questão da tecnologia, né? Então, eu vejo que a agenda está muito focada em como a gente faz essa transformação, essa busca da essência humana, do valor do ser humano e tudo mais, mas também com um avanço super rápido de tecnologia.
Isso, eu estou trazendo essa dinâmica com todo o pacote que vem junto com ela, né? Das questões de que se a tecnologia vai avançar a ponto de substituir o ser humano, ou o que a tecnologia pode fazer para o ser humano resgatar a sua essência, como são as relações a partir da tecnologia, ou aqueles debates que a gente tinha aí menos existenciais e mais, como que eu posso trazer isso? Mais transacional e mais estrutural, vamos chamar assim, de o que é melhor, remoto ou físico, híbrido, a gente já está em outro nível da espiral, a gente já está discutindo o que faz mais sentido, o que traz mais engajamento, o que traz mais valor, que momentos que você precisa realmente estar junto, que momentos que você precisa estar separado. Então, são um pouco dos desafios que eu tenho lidado e como você encontrar, de fato, um ser humano ali. Legal. Com todas essas nuances. A gente abriu de uma forma tão grande que agora a gente falava muito de que a gente tinha políticas práticas de pessoas muito centradas no coletivo, e a gente está cada vez mais olhando para o indivíduo. Legal. E não é muito fácil lidar com todas as individualidades, por mais que isso seja super positivo. Verdade. Bom, tem uma questão que eu queria aproveitar da sua fala, Sandra, que né, isso tem a ver com o encontro ali, quando você fala, olha, eu estava no momento de olhar para a humanização e agora a gente está com um outro patamar olhando para a consciência, ou seja, a gente precisa atribuir um significado para a própria humanização da gente trabalhar esse processo. E aí eu fico pensando o que levou a gente no primeiro momento de tão automatizado, tão processual, e que o humano era uma peça ali que ele compunha, né? Agora é olhar, mas com olhar além do humano, porque ele fala dessa questão do impacto que ele causa e de como a gente lida com isso. Quando a gente olha para as organizações, né, estimulando esse processo de evolução de consciência, que fatores são mais favoráveis para a gente ajudar esse grupo de executivos, né, essa primeira camada de liderança, a olhar para uma coisa que é tão básica, de olhar para o humano como humano. Então, vou fazer um paralelo aqui, enquanto você vai me trazer parte dessa resposta, de que a gente tem lá o homem bicentenário, que era um robô, que ele começava a ter sentimentos, e parece que a gente entrou nesse funil, e agora a gente está resgatando o significado do humano nesse contexto empresarial. De maneira bastante prática e objetiva, a gente precisa olhar para isso de uma maneira... se a gente estiver falando de humano, começa com a humanização da liderança e como a liderança tem que tirar aquela casca ou aquela máscara que durante anos a gente entendeu, ou a liderança assumiu esse papel de que precisava saber de tudo, de que precisava não ser vulnerável, de que precisava mostrar uma fortaleza muitas vezes não necessária. Então, para mim, o trabalho de RH ele vai muito em linha de como que a gente desmistifica o trabalho da liderança, de que tem que ser um agente facilitador, legal, que provoca mudança, mas não necessariamente aquele que vai saber tudo e que não vai ter as suas próprias vulnerabilidades. Então, assim, o que eu tenho visto é que cada vez mais as pessoas que têm seguidores aí no mundo organizacional são aquelas que têm coragem ou de desafiar o status quo, legal, ou de quebrar os seus próprios paradigmas, ou de mostrar as suas próprias fragilidades. E aí não mostrar fragilidade no sentido de vitimização ou de terceirização da responsabilidade, mas muito mais a partir do momento que você tem um líder que ele entende de que errar faz parte do processo de aprendizagem e é algo humano, ele literalmente ele quebra várias barreiras para que você tenha um ambiente mais inclusivo mesmo. Então, eu percebo que, pelo menos na minha experiência, é isso que tem feito essa evolução, né? No contexto de uma liderança muito mais autêntica. Todas as vezes que eu estou em processos de conversas com líderes ou fazendo alguma palestra ou alguma interação interna ou externa,
o feedback que eu recebo sempre vem do meu lado mais autêntico. E para mim funciona bastante, porque eu acho que quando eu falo, obviamente eu tenho que me preparar, porque às vezes eu tenho que lidar com assuntos complexos, com decisões difíceis, mas se eu coloco a minha essência, o meu coração, ou de fato a minha verdade, na forma com que eu estou falando, eu acho que isso abre bastante portas. É um pouco de como eu tenho feito Legal. na minha vida organizacional e incentivado a liderança a ir por esse caminho. Porque a gente não tem visibilidade aonde vai parar a inteligência artificial. Existem aí, eu gosto muito de saber sobre isso, muitas vezes eu fico bastante preocupada, porque a gente não tem visibilidade do limite, mas eu estou sempre buscando entender. E tem previsões de que as coisas vão mudar muito rapidamente, porque no fim o deep knowledge da tecnologia, a inteligência artificial é nada mais do que tentar imitar o cérebro humano, e a gente não sabe até que ponto algumas coisas que a gente chama de sentimento hoje não vão ser copiadas amanhã pela máquina, ou ao menos tentar. Então, o que vai sobrar do ser humano? A essência realmente. E aí, se a gente conseguir criar uma liderança que consegue entender que o papel dela vai ser essa coisa da empatia, por exemplo, que é algo que a máquina não consegue fazer, de quebrar os vieses inconscientes que a máquina traz numa análise, então é um pouco disso que eu imagino o nosso papel, de ter coragem suficiente para trazer a humanização, porque a máquina não vai fazer isso, porque a gente vai continuar usando a máquina, mas até uma parte que é a nossa, e a nossa tem a ver com sentimento, relações. Sim. E o meu comentário relacionado a isso é que eu sempre costumo dizer que talvez a liderança possa pensar, mas para que eu preciso fazer isso? Porque se eu também trabalhar como comando e controle, eu também posso conseguir o resultado. Mas aí a pergunta que eu devolvo é, primeiro, a sustentabilidade do resultado, quando é só comando e controle, e segundo, por que não? Por que não deixar um legado? Por que não ser lembrado como alguém que fez a diferença? Por que não? Porque aí todo mundo quer ser lembrado de um jeito positivo. Fantástico. Eu vou voltar para você, porque já está com a pergunta, eu sinto isso, e a minha questão, Sandra, quando eu olho para isso, e a gente provoca essa questão do legado, e é sempre, a pergunta que eu faço para os líderes, na direção que você está colocando, você será lembrado. A questão é, você será lembrado por aquilo que você quer ser lembrado? Então isso traz você numa posição de líder, de protagonista nesse processo, né? Então a construção que vai além da minha atuação, que fica, né? que vai ali para mais coisas além da sua figura ali. Na realidade, eu gostaria de fazer duas perguntas. Então, a primeira está relacionada a essa desconstrução, né? Em que medida os executivos ou as pessoas com as quais você convive no cotidiano, eles se sentem desconstruídos, e isso é visto de uma forma positiva ou ameaçadora, né? E a segunda, ou de uma forma positiva, como um aperfeiçoamento, né? Porque a gente fala de elevação de consciência, então é um processo de aperfeiçoamento, nós podemos entender nesse sentido. E a outra questão que eu gostaria que você respondesse, assim, para que tudo isso acontecesse e o RH fosse protagonista nesse processo, qual é a principal transformação em recursos humanos, na sua opinião? Sim. Em relação à primeira pergunta, estamos num processo de desconstrução, então eu vejo de que o mundo organizacional está muito mais aberto a falar de aspectos mais humanos da gestão, coisas que a gente não fazia antigamente. Então, a palavra vulnerabilidade era algo que não era algo que vinha para a mesa, então eu acho que a gente está, de maneira corporativa, abraçando mais essas coisas, abraçando não, a palavra não é abraçando, mas autorizando, deixando com que isso seja algo que a gente trate dentro do ambiente organizacional, seja em muitos momentos pela abertura da empresa, ou seja em outros momentos porque
pós-pandemia, o mundo ficou bastante afetado, a saúde psicológica foi bastante afetada, né, das pessoas, então isso naturalmente veio para a mesa, mas a gente ainda está longe de fato, a gente conseguir assumir que a liderança pode ser vulnerável. A gente tem pessoas que estão fazendo isso de maneira mais natural e outras que estão aprendendo, porque eu costumo dizer, nós levantamos bastante como RH as questões de saúde mental, de vulnerabilidade, mas a gente não sabe muito bem lidar com tudo isso, né? Porque são temas bastante difíceis, né? Se você tem um funcionário que traz um problema pessoal, que eu acho que a gente deu muito mais liberdade de trazer isso, é super positivo, porque o ambiente fica muito mais inclusivo, o ambiente mais inclusivo e mais aberto gera um monte de resultado, a gente também está aprendendo como lidar com isso, né? Porque a empresa, por mais que tenham os problemas, a empresa também precisa dar resultado. Como se equilibra tudo isso? Então, isso é como eu vejo. Estamos em transição. Fico feliz de que a transição está acontecendo e isso não é mais um tabu como era antigamente. Não estou aqui fazendo uma generalização, estou dizendo que, minha visão de ambiente corporativo, na minha empresa e outras empresas que eu tenho contato, de amigos, está em processo de evolução, com aspectos positivos e com todos os desafios que vêm com esse pacote. Sobre o ponto de vista de RH, a minha visão, e aqui sendo bastante crítica, mas cuidadosa, porque tem muitas diferenças entre realidades de estágios de cada empresa, de maturidade, de processos, de recursos, de investimentos. Se a gente pensar sobre o lado hard de RH, obviamente, a gente tem que fazer uma transformação muito grande. A RH ainda está longe de analytics, a gente está começando agora a aprender como lida com dados, porque ainda a gente tem dificuldade de tomar decisão baseada em dados, e aqui eu não quero que, ou pessoas que têm isso super forte nas suas empresas, nossa, mas a Sandra está falando isso por ela. Estou falando com base na realidade que eu conheço. Sim. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com isso. E do lado soft da coisa, a gente vai precisar, sim, brigar para tirar coisas do nosso prato. A gente ainda, como recursos humanos, e é muito sedutor, porque a gente precisa, eu acho que nós estamos num estágio onde, de verdade, com todo o processo de automatização, a gente não está lá ainda, mas a gente tem muita oportunidade para automatizar o que dá, ou, de fato, devolver ao líder o papel dele. A gente ainda se sente muito seduzido em fazer algumas coisas que não é o nosso papel. Então, isso vai fazendo com que o nosso prato vai ficando cheio de coisas que não necessariamente seja o nosso trabalho. O nosso trabalho tem que ser de prover ferramentas, guidelines e ajudar a liderança a se desenvolver para fazer o seu papel. E eu acho que falta, muitas vezes, a nossa própria coragem como função de fazer esse movimento ou de dizer, esse serviço nós não vamos mais prestar, porque esse não é o serviço que o RH da era digital deveria estar fazendo. Então, o meu ponto aqui é meio que uma chamada mesmo para a gente elevar a nossa consciência como RH do que é o nosso papel. Legal. E esse processo, gente, para finalizar essa resposta, é um processo desconfortável. Porque muitas coisas que a gente fazia até ontem, que a gente via como estratégico, não é mais. E é desconfortável, porque está na nossa zona de conforto. Isso é estratégico, eu vou fazer porque é estratégico. Mas talvez era estratégico anos atrás, não é mais. E esse novo que precisa ser feito, a gente não sabe ainda muito bem como fazer, então a gente tem que aprender. Então, é um pouco de como eu estou vendo a evolução da minha própria função. Bacana. E, só para completar, esse aprendizado, ele vai ser como um laboratório de fazer e testar, experimentar, porque quem que sabe como é? Mas é aí que está o X da questão, porque trabalhar em RH sempre teve essa questão de experimentar as coisas, mas Sim. talvez por alguns anos, depois de vários
várias tentativas e erros, a gente conseguiu entender de algumas ferramentas que funcionam. Frame, e agora a gente né? não tem mais esse frame, precisa criar um novo. E esse novo também é assustador, né? Quando a gente fala de upskilling, reskilling, dá para ter ideia do que vai ser necessário de skill daqui a 3 anos? Não. E a gente que precisa, com o RH, liderar essas discussões para preparar as pessoas agora. E para a gente desconfortar, porque a gente também não tem uma bola de cristal. Entende? Deixa eu aproveitar aqui, Sandra, dessa bagagem, dessa experiência, das práticas que você traz aqui. Quando a gente fala dessa questão da evolução de consciência, né, isso nos coloca num próprio papel dessa mudança, né? Então, situações ao longo da sua trajetória que permitiu, né, você enquanto ser humano, enquanto executiva, permitiu essa evolução de consciência de enxergar mais coisas do que boa parte e, obviamente, depois de percebido isso, de influenciar. Você tem algum momento que isso foi mais crucial, de que você abraçou essa paixão que você fala de trabalhar nessa área, você foi sempre muito presente nas suas falas, isso provavelmente te fomentou ao longo dessa trajetória. Tem algum momento específico que essa evolução de consciência do seu propósito enquanto executivo dessa área ficou mais evidente? Na verdade, sempre a gente, ao longo da carreira, ao longo da vida, vai sempre tendo momentos de turning point que você fala assim, agora eu preciso me reconstruir. Para mim, o processo mais forte começou há 3 anos atrás, quando começou a pandemia. Porque eu já disse isso em outros fóruns, para mim, como função de RH, liderando gestão de pessoas na empresa que eu estou e também parte efetiva, ativa no comitê de crise durante o Covid, foi o momento da minha vida onde eu mais pensei o nível de responsabilidade que eu tinha em trabalhar como recursos humanos, considerando todas as decisões difíceis que a gente teve que tomar durante o período do Covid, que era algo totalmente inédito que a gente não sabia o que fazer. E de lá para frente, eu fui percebendo de que muitas coisas que eu sabia como RH, eu não sei mais. Então, é como se de lá para cá, eu estivesse vivendo um turbilhão de coisas, de que não estou dizendo que o mundo não mudava tão acelerado, mas parece que de lá para cá a velocidade está mais rápida, ou a quantidade de assuntos inéditos no mundo é muito maior, de temas que você não tem visibilidade nenhuma. Foi da crise do Covid, depois toda essa questão de qual é a melhor forma de trabalho, o que engaja as pessoas, o que não engaja, como eu faço para me preparar. A primeira vez que eu falei em voz alta para mim mesmo, o nível de relevância de um planejamento sucessório, eu me assustei comigo mesmo. Porque planejamento sucessório sempre foi algo no core de recursos humanos. E algo super relevante. E eu não estou dizendo que não é. A gente continua discutindo, mas talvez ele ganhou um papel menor do que era, talvez, há alguns anos atrás, como algo central. Do mesmo jeito que gestão de performance, a gente tinha um monte de calibração de performance nas empresas, modelos diferentes de avaliação, e de que são importantes, mas elas mudaram completamente a conotação, porque hoje você tem outros pontos muito mais relevantes, como você prepara a força de trabalho, quando você gera um ambiente inclusivo, como você gera um ambiente flexível, seguro, como você atrai, como você retém. A retenção mudou completamente. A gente tinha processos muito fortes de gestão de pessoas, de políticas. Gente, política a gente fala tão pouco agora, porque, óbvio, a gente tem que garantir a justiça, equidade, a gente tem que garantir, de fato, a legislação seja cumprida, mas hoje a gente está num mundo onde é muito mais importante você pensar em coisas flexíveis que geram conforto para as pessoas, e o que é bom para a Sandra não é bom para a Regina, e talvez o Adilson tenha uma terceira alternativa. Então, tudo isso gerou um nível de coisas inéditas
na carreira da gente de RH que é difícil prever. Então, para mim, é como se começasse lá no Covid, de lá para cá, isso vem evoluindo. Então, alguns momentos da minha vida que eu ouvia muito assim, a gente tem que aprender a desaprender. E eu pensava assim, nossa, mas isso aí é muito trocadilho, né? É muito, mas não é isso. Todo dia ou todo ano você precisa falar, não, isso aqui eu não preciso mais disso. E, gente, é um exercício, porque a gente tem o nosso local quentinho e gostoso. A gente não quer ficar mudando toda hora. Não é verdade? É verdade. É verdade. É muito interessante que você está trazendo. Eu estava lendo um livro do Antônio Damasio, que é um neurocientista, né, que ele faz a descoberta da consciência, do eu, tá. Ele é super, né? E ele tava colocando nessa fase de transformação, de evolução cultural, um pouco assim, nós descobrimos que o afeto existe e existe no sistema límbico de todas as emoções, e a transformação da nossa sociedade é olhar para isso, porque de neocórtex a gente já sabe bastante, né? Então, quando você está trazendo tudo isso, mais a inteligência artificial, se o robô pensa ou vai sentir alguma coisa, né? Ou que tipo de coisa que nós vamos nos reviver, realmente é bem profunda a mudança, né? Ela não, isso que você está falando de viver o dia a dia e não é na superfície, né? Porque se você dá respostas dentro da superfície, você não chega lá, né? Quando você fala de aprender, desaprender, é desaprender mesmo, né? As referências já não são as mesmas, né? Então, e acho que, desse ponto de vista, o RH também sofre disso, né? Porque a mudança, primeiro, é em nós mesmos, né? Do ponto de vista dos nossos valores, o que nós acreditamos, né? Onde está a questão das emoções, onde que elas se colocam, como a gente lida com isso. A questão que você está falando, inclusive, eu quero juntar uma pergunta aqui do que você está sentindo em relação às novas gerações, já que o que nós trazíamos, os frames que nós trazíamos já não servem mais. Se você quiser fazer algum comentário sobre isso, é bem-vindo. Então, coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos, principalmente com as agendas ligadas à diversidade e inclusão, é que quanto menos a gente colocar frames em algumas coisas, melhor, porque aí a gente de fato vai conseguir criar essa cultura de diversidade de fato, né? Então, se a gente pensar na questão de gerações, é óbvio, gente, que nós temos cada geração, cada pessoa que nasce em determinado ponto, a gente vai ter experiências de vidas diferentes, é fato. Mas eu não sei, até mais para frente, se vai se falar, se vai começar a cada vez mais ou menos dizer os nomes das gerações. Né? Eu, para ser bem honesta, eu já me perdi até em algumas nomenclaturas, porque eles foram criando a variação da geração, né? E tudo está acelerado, então a gente não tem muita visibilidade. O que eu sei então, eu não gosto do frame, porque eu acho que o frame acaba generalizando demais. Mas o que eu sei é que nós vamos ter cada vez mais, dentro do ambiente organizacional ou do ambiente de trabalho, né? Porque tem uma pequena nuance aí também. Como a gente vê o mercado de trabalho hoje, muito formal, eu acho que a gente vai ver cada vez menos, porque acho que o conceito de trabalho ele vai mudar bastante, ele já tem mudado, e também as relações com o trabalho e como é que a gente vai trabalhar. Então, hoje a gente fala muito do ambiente organizacional, vai saber daqui a uns anos se a gente vai ter mais gente trabalhando como consultor ou dono de empresa do que trabalhando numa empresa como eu. Né? Então, colocando toda essa mistura e esse caldo, o que eu tenho certeza é de que nós, como sociedade, ou nós, como profissionais, vamos ter que estar cada vez mais abertos a entender que vai ter diferenças da forma com que as pessoas pensam. Porque cada determinado momento que a pessoa nasceu, ou teve uma criação, ou
tinha um determinado acontecimento no mundo, é como ela foi educada e desenvolvida. Então, a gente vai ter cada vez mais essas diferenças mesmo de forma de pensar, e vai sempre ter pessoas que estão mais abertas, outras que são menos abertas, e a gente vai ter que respeitar essas diferenças. Eu costumo dizer que a melhor forma de lidar com a questão inclusiva, e aí aqui a gente não está nem falando de grupos minoritários, não estou trazendo só a pauta de diversidade, estou falando de diversidade de maneira bastante ampliada e buscando mais o lado da inclusão. É o respeito. Se a gente se respeitar e entender que o outro é diferente de mim e que ele tem outra forma de ver o mundo, e a gente conseguir fazer com que isso realmente seja algo respeitoso, a gente vai estar seguro, né? E não estou dizendo aqui que não é para combater o preconceito, com certeza, a gente tem que levantar a bandeira para a gente ter cada vez menos viés inconsciente, mas cada um tem uma história de vida. Então, seja chamado de gerações ou não gerações, a gente vai ter diferença. E talvez seja esse o ponto, né, de que eu talvez que sou um pouco mais velha, não estou. Olha que situação interessante. Eu fui jantar na casa da minha vizinha sábado. Ela tem 2 filhos adolescentes. E ele estava contando que ele fez umas coisas lá, não é podcast, de música. Ele falou numa mesma frase 3 palavras que eu falei assim: eu não estou nem conseguindo entender o que você está falando para mim. O menino de 15 anos. E aí, significa que eu não sei, ou ele que sabe, não, ou ele sabe mais que mim. Não, é porque ele vive em outra realidade lá, de uma geração que está lidando com outras coisas que ele também, talvez, se eu falar algumas coisas, ele não sabe que ele está trabalhando ainda. Sim. Mas eu aprendi com ele, ele aprendeu comigo. Então, como que a gente consegue, de verdade, quebrar essas barreiras e um ajuda o outro? Porque tem coisas que eu realmente não acompanho mais. E tem coisa que eu falo assim, eu não vou acompanhar. E tem coisa que eu falo, não, eu preciso acompanhar. E é difícil a gente acompanhar mesmo, né? Porque eu me lembro que, sei lá, há nem 2 anos atrás, eu fui chamada para um evento que era para eu falar de metaverso. E de quebra de paradigma. A gente nem está mais falando de metaverso. Eu não estou dizendo que acabou o metaverso. Não deu tempo. Mas agora tem outras coisas que vieram, que talvez substituam, outra vez sejam... É verdade. Então é muito difícil acompanhar tudo, né? Fantástico. Bom, deixa eu aproveitar aí aqui, Sandra, trazer um ponto da questão central aqui, da gente falar de evolução de consciência. A gente costuma afirmar o seguinte, de que quando você começa a elevar no seu nível de consciência, dói não fazer, né? Então, quando a gente olha para os mercados, para as empresas, para os RHs, a percepção que eu tenho que boa parte desses profissionais ainda não tem essa consciência, porque fica mais fácil lidar, né, com a dinâmica ali de deixar para depois e tal. Porque quando você tem, você é mais impulsionado para fazer isso. Isso faz sentido, compartilhando essa visão, olhando para os colegas com quem você convive no mercado, com as empresas, dentro do seu recorte aí? Sandra, você conseguiu? Não. Não. Eu fiz a seguinte... Eu ouvi uma parte e parou. Tá, então deixa eu... Como que é o meu recorte? Parou. O seu recorte, olhando para a sua realidade, para o seu convívio, se faz sentido essa questão de provavelmente as pessoas... É possível as pessoas não estarem realizando porque não tem esse nível de consciência mais elevado. Ou não doeu até agora. Exatamente. Porque... Não chegou a dor ainda para fazer o processo da mudança. Eu não posso falar por outros, tá, mas eu vejo que, como eu já falei anteriormente aqui, é um processo transitório. Tá. Né? Nós estamos aprendendo uma série de coisas e as empresas têm níveis de maturidade diferentes
Sim. Seja pela infraestrutura, seja pelo tamanho, seja por o quanto elas estão envolvidas em pautas de consciência ESG. Então, é muito amplo o tema. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que na minha visão, ao longo dos próximos anos, a gente vai precisar cada vez mais lidar com temas mais difíceis de serem colocados na mesa do que antes. Tá. Né? Porque a gente tem trabalhado com desafios bastante grandes, cada vez mais com restrições, com o cenário econômico e político dos países em geral bastante instável, tudo muito globalizado, que os impactos eles são gigantes. O avanço da tecnologia, na minha visão, vai fazer com que a gente tenha, talvez, cada vez mais situações e problemas sociais de desbalanço, né? Então, tudo isso vai fazer com que as empresas tenham que lidar com esses problemas, como já tem acontecido. Isso, naturalmente, vai gerar um processo de que o RH, de fato, tomar consciência de algumas temáticas que não vêm para a mesa terem que vir. Tá. Óbvio que o ambiente organizacional, a gente como RH tem que ser bastante estratégico para saber que momento que a gente traz algumas pautas. Fantástico. Né? Qual é o momento da organização. Mas com mais intensidade ou menos intensidade, algumas pautas vão ter que vir. Tá. E o meu ponto é que o RH, talvez essa é a minha história, né? Mas a minha história sempre foi de trazer algumas coisas que ninguém queria trazer. Uhum. E na minha visão também, o RH, às vezes assim, mas depende do quanto o RH tem um assento ou não no negócio. Quem consegue o tamanho do assento no negócio é a gente mesmo. Uhum. Né? Então, o tamanho do assento do RH no negócio, ele vem com o quanto o RH se mostra alinhado com o negócio, o quanto o RH traz as pautas, o quanto o RH ele questiona e ele dá suporte. Né? Então, eu costumo dizer, já falei isso várias vezes, a gente ganhou um espaço tão grande depois do Covid. Durante o Covid, a nossa área ficou muito em evidência. Muita gente se aproveitou disso e muita gente deixou passar e voltou lá no flow antigo. E aí o nosso papel é como que a gente, de fato, a gente conseguiu um espaço grande, o que a gente faz com ele agora? Então, não tem uma resposta única, mas eu vejo que aonde não conseguiu fazer uma transformação, em algum momento vai precisar, porque com o avanço da tecnologia, a gente vai precisar cada vez mais ajudar as empresas a serem competitivas, porque vamos pensar no mercado em geral. Quem é concorrente de quem? Antigamente se falava assim, uma empresa concorrente de uma outra empresa automotiva era uma outra empresa automotiva. Hoje tem uma concorrência tão gigante que você pega a Amazon. Quem é concorrente da Amazon? A Amazon vai de Prime Video a site de venda de produtos, a livros e mais um monte de outras coisas que a Amazon tem, até supermercado. E aí? Então, a exponencialidade digital permitiu que negócios que eram tradicionalmente de um segmento, agora eles estão em vários. Né? Não tem mais... tá bom, eu vou ficar aqui anos, porque aqui eu não tenho concorrência. Não, você cria um produto novo, quanto tempo leva para ter substituto ou concorrente? Muito rápido. Você traz uma coisa bem interessante. Na época do Covid, assisti alguns fóruns com CEOs falando sobre essa questão e eles, inclusive... trazendo a questão naquele momento, quase uma confissão, que a questão do humano era a primeira vez que estava tomando conta, né, da vida deles, no que se refere à gestão, né, colocando no palco
a questão da gestão de pessoas a partir do Covid. Então, foi uma dor bastante grande que até o Adilson trouxe, de uma tomada, que a dor causou uma tomada de consciência, até do ponto de vista de sobrevivência, né, das próprias organizações. Então, você traz isso e eu acho super interessante se o RH conseguiu aproveitar ou não esse espaço. Então, acho isso super importante. E junto com isso, eu queria que você falasse, dentro dessa perspectiva de consciência, ocupar o espaço, em relação ao ESG. Como que você vê hoje a área de RH em relação a isso? Eu não sei se isso está sob a sua liderança, no seu guarda-chuva, em outra área da empresa, enfim, todo mundo tomando conta disso. Se você pudesse nos contar, seria bem bom. A minha visão. Essa é uma pauta que muitas pessoas acham que é uma pauta do momento, mas é algo na minha visão. Não importa se amanhã vão mudar a sigla, é algo realmente que, na minha visão, veio para ficar, porque a gente está falando de algo que requer, inclusive, a própria sustentabilidade do nosso planeta. Sim. De que tem aí estudos para viagens espaciais, mas por hora o Brasil não. A Terra é o único lugar que a gente tem. Então, é uma pauta que, na minha opinião, não veio para passar. É transitória. E que eu acho que ela é uma pauta que vai tomar outros rumos se a gente pensar até no avanço da tecnologia. Pensar no como as coisas estão avançando, se você pensar na sustentabilidade, você vai pensar, inclusive, como é que vai ser a questão social e os impactos sociais, né, de como que as pessoas vão trabalhar no futuro, se vai ter espaço e que tipo de trabalho que vai deixar de existir, e como as pessoas vão ser preparadas para assumir outros que vão surgir, e quem vai ter essa oportunidade de se preparar e quem não. Então, essa pauta, ela veio para ficar. As empresas, de maneira geral, têm uma área normalmente dedicada a isso, porque aí você realmente precisa ter foco. Aqui na minha empresa é uma área dedicada. E o RH, ele tem uma participação mais forte com a parte do S, que tem a ver com diversidade e inclusão, que é a nossa pauta em RH. Fantástico. Mas eu vejo que nós, como profissionais de RH, nós podemos trabalhar isso de maneira direta ou indireta no nosso dia a dia, né? Porque quando a gente também, na minha cabeça, a pauta de sustentabilidade, quando você desenvolve e ajuda a liderança também a pensar do lado humano das coisas, tomar decisões de maneira mais a pensar no legado, também tem a ver com sustentabilidade. Porque quando você fala de legado tem a ver com a longevidade, tem a ver com o futuro. Então, quando você pensa em líderes que tomam decisões mais conscientes, que se preocupem em desenvolver as pessoas, você também está formando pessoas para enfrentar os desafios do futuro. Então, eu vejo que a nossa participação está muito direta com isso. E, indiretamente também, quando a gente está tomando algumas decisões, não necessariamente só na nossa área, que tipo de perguntas que a gente está fazendo? Que tipo de provocações a gente faz pensando nessa sustentabilidade mesmo, do negócio, ou até na sustentabilidade sobre o aspecto de governança mesmo. Isso é algo que a gente está criando um programa. Quando a gente pensa nesse programa, nessa estratégia, a gente está considerando que isso é algo que tem um índice de governabilidade? Ou é algo que vai ser tão aberto que a gente não vai conseguir gerenciar depois, ou a consequência disso no futuro? Sim. E aí eu não estou falando de RH punitivo, polícia, não. Estou falando de programas mesmo que a gente cria ao longo do tempo, né? E voltando para a pauta de digital aí, qual é o nosso papel como RH? Porque se tem uma pauta que eu acho que ninguém está trazendo na mesa, quando a gente fala de ESG, é ESG versus a inteligência artificial. O RH está, de fato, trazendo isso, como ajuda as pessoas no dia a dia a se prepararem para essa transformação, para o Copilot que vem e vai ajudar a gente, e se eu deixo de fazer algumas coisas, o que eu posso me desenvolver, mesmo sabendo que a gente não sabe todas as respostas, mas a gente está provocando essas discussões de quais são os skills
que as pessoas precisam, ou como elas precisam assumir o protagonismo das suas carreiras, suas vidas. Ou a gente ainda, às vezes, cria política ou processo ou programas que ainda dão aquela conotação de que é a empresa que tem que se preocupar com a carreira do funcionário. Isso parece super básico, gente, mas às vezes inconscientemente na nossa fala, em alguma estratégia que a gente cria, a gente está trazendo implicitamente isso. E a gente deveria estar fazendo o oposto. Eu sei que eu tenho dado respostas longas, mas é meio que eu estou pensando e falando. Não, fantástico. Não, tá excelente, excelente. Inclusive a sua visão. E até dentro dessa perspectiva, desse equilíbrio que você traz de otimismo ou ponto de interrogação, né? Você traz, assim, uma esperança cuidadosa, né? Isso, o que eu faço com isso, né? Inclusive, eu não sei se você tem a oportunidade de ler o Yuval, né? Mas o Yuval Harari, sim. Eu leio muito sobre ele. Então, e ele traz essa questão que... ele traz essa questão... Desculpa, eu me perco aqui com as câmeras, são muitas. Ele traz essa questão dessa preocupação, na realidade, né? Porque o tempo da inteligência artificial não é o tempo formador das pessoas, né? Então, que você pode criar um exército de reserva de pessoas não inclusas, ou seja, excluídas dentro de um processo, sem o tempo necessário de fazer, e aí ele traz outras discussões, se a forma como nós estamos organizados, se nós vamos conseguir chegar a algum lugar, né? Mas eu acho interessante isso, você trazer realmente para a área de RH como ponto de reflexão, não só como uma solução, mas como uma problematização, para que a gente possa pensar em alternativas, né? Do ponto de vista, ou se você acelera ou você puxa o freio de mão. Né? Você também pode puxar o freio de mão da inteligência artificial, né? Dependendo do impacto, porque nem tudo nos faz bem, né? Dentro da perspectiva do humano, né? Então, acho muito interessante esse teu cuidado, né, da esperança e acreditar e do protagonismo, mas olha, acho que a gente tem que discutir, a gente tem que conversar, a gente tem que muito a caminhar nesse sentido, né? E outra coisa que eu ia te perguntar, Linda, além do ESG, posso? Sim. É a questão da capilaridade da organização. Até onde a organização vai, dentro da perspectiva do social e desse processo educativo. Até ela vai além dos próprios muros. Como que você, na 3M, e a 3M, a empresa, vê isso? Bom, sobre a minha experiência, né, nem falando só daqui do meu, que a minha empresa tem bastante cuidado com isso, eu acho que foi-se há bastante tempo aquela separação que se tinha entre empresa e casa do funcionário e vice-versa, e até depois do Covid, se tinha alguma barreira, isso deixou de existir, porque a gente trabalha parte do nosso tempo, ou integralmente, depende a pessoa, de dentro de casa. Então, o pacote veio todo. E eu acho muito bom, porque aquelas coisas, não, quando eu passo na catraca da empresa, eu deixo, não deixe seus problemas vão para casa, e a tua casa vem para a empresa. É óbvio que a gente, como profissional, a gente vai equilibrar, mas está tudo muito sincronizado. E, óbvio que eu não acredito que as empresas têm que resolver todos os problemas, porque as empresas também têm uma limitação, e a limitação também significa que ela precisa ter lucro para ela ser sustentável e gerar empregos, que também vai gerar sustentabilidade para a sociedade, mas acredito que a empresa não pode simplesmente mais ficar apenas limitada ao que ela faz, e acho que as empresas estão tomando cada vez mais consciência dessa necessidade, né, seja por pautas relacionadas ao que precisa ser feito para o meu produto ser mais sustentável, ou de como que eu vou ser mais inclusivo na minha comunicação com o meu consumidor. Legal. Ou como e eu acho muito interessante isso, porque ainda nós estamos numa caminhada
inicial, muitas vezes, com esse processo, porque não é tão simples ser, de fato, sustentável em todos os seus movimentos. Mas, seja algumas mais de forma mais genuína, outras ainda olhando, porque isso se tornou uma dor, como você disse, as empresas realmente elas estão se movimentando, porque muitas vezes deixou de ser só isso é um atrativo, uma vantagem. Não, é algo de que a sociedade não aceita mais alguns comportamentos, algumas estratégias, alguns produtos, né? Então, eu vejo que não tem como separar. Tá tudo misturado e de novo, o RH ele vai fazer parte desse processo, porque assim, a cultura, o RH não é dono da cultura, mas o RH ele funciona muitas coisas da cultura da empresa. Bom, isso mesmo. Deixa eu aproveitar aqui, Sandra, tem uma questão, depois que eu queria que a Regina trouxesse, da questão da mulher, né, pelo mês que a gente tem aqui, e antes da refazer uma pergunta, trazer você para esse eixo central aqui, eu queria compartilhar ao longo do tempo aí, como docente, curso de pós-graduação, eu já tive mais de 35 mil alunos, 65% a 70% foram mulheres, né, que participaram desses. E eu via isso, um quadro não refletido no mundo corporativo. E quando olho isso, olhando só da parte, a maioria dos meus alunos lá são profissionais, né, bem colocados na empresa, boa parte deles executivos, e era uma pena olhar isso dessa não reflexão. E olhando na própria dinâmica de construção, as colaborações que as mulheres traziam sempre eram de indicadores de nível de consciência daquilo que poderia ser feito. Por que eu estou colocando isso? Quando eu vou para o mundo corporativo, a gente também tem parte dessa realidade. Eu acho que a gente está chegando num momento em que esse papel, diante do contexto que a gente está vivendo, ele se torna cada vez mais necessário e importantes para esse processo de evolução. Eu queria te ouvir de como que é a sua percepção em relação a essa colocação que eu fiz, né, dentro do recorte da minha experiência ali, se essa força do feminino, aí talvez a Rê já emende uma pergunta, né, para a gente cada vez mais ter essas colaborações, para que as empresas sejam realmente um lugar para o nosso desenvolvimento, para a nossa autodescoberta, para a gente colaborar e para ser mais útil nessa relação que a gente estabelece. Eu acho que você já fez a pergunta. Qual é a sua visão, Sandra, sobre a questão da mulher na nossa sociedade? Desculpa, isso que elas me empolguei. É um pouco assim. Professor, é o seguinte, elas estudam, e onde é que elas estão nas estruturas das organizações? Essa é a questão. Sandra. O que eu fico feliz é de que ao longo dos 23 anos eu vejo uma evolução grande. Tá. Né? As mulheres, acho que a gente conseguiu quebrar, as mulheres quebraram muitas barreiras ao longo dos anos, e você tem um equilíbrio muito maior do que você tinha no passado. Isso significa que está em todas as instâncias? Não. Tem muito espaço ainda. Né? Tem espaço em posições de alta liderança. Eu acredito que tem empresas que têm isso mais balanceado, outras menos. É um processo de evolução, e não significa que porque a gente conseguiu atingir alguns patamares que a gente tem que parar de brigar por isso. E o brigar não é um brigar negativo. Sim. É de fato continuar criando consciência, falando sobre o tema, porque ainda a gente tem os vieses, e talvez em alguns ambientes que são menos, tem mais abertura à questão feminina, ainda escondem microagressões. Então acho que a gente está num patamar de como a gente endereça as microagressões no dia a dia, seja na família, na empresa, na escola. Então acho que já estamos num momento de evolução de falar daquilo que não necessariamente está tão evidente como estava antes. De novo, gente,
Eu sei que ainda tem muito a ser feito. Acredito que tem bastante para ser feito. Mas é um caminho de progresso do que eu tenho visto, mas ainda tem muitas coisas que poderiam ser feitas. Hoje em dia se fala bastante, algo que não se falava, é questão de mulheres em conselhos, que é algo que tem que caminhar bastante ainda. Sim. A gente tem aí um número interessante de mulheres em posições de altíssima liderança, sim, mas ainda tem um caminho. Se eu pensar em todos os grandes grupos minoritários que a gente tem falado bastante, principalmente aqui no Brasil, eu acho que esse é o que está um pouco mais maduro, não necessariamente a estatística, mas a discussão, com bastante caminho, mas outros a gente começou a falar há menos tempo, né? Então, esse tema é um tema, para mim, um tema que vai levar um bom tempo também. Engraçado que eu escutei uma vez uma pessoa falar em um fórum de diversidade e inclusão, fizeram uma pergunta para ela, o que você imagina que seria um sonho para a gente, sob o ponto de vista de D&I, que a gente não precisasse mais falar disso? Eu acho que a gente está bem longe ainda desse dia, mas Legal. esperamos que isso seja algo que aconteça, porque, teoricamente, se todo mundo é diverso de alguma maneira, obviamente a gente tem as pautas dos grupos minoritários na sociedade ou no ambiente de trabalho, mas se a gente considerar no aspecto amplo de tudo, a gente não precisava estar falando disso mesmo, né? Esperamos que esse dia chegue. Isso que você está trazendo é bem interessante e vou falar, em 2022 eu fiz uma mentoria para uma pessoa que mora na Suécia e a tese dela era sobre a participação da mulher na hierarquia das organizações e tal. E ela fez uma pesquisa em vários países, né? E da Europa e depois ela trouxe a informação que ela ficou chocada, porque ela achava que no Brasil havia um maior número de exclusão, digamos, ou de não inclusão da mulher. E ela disse que só 40% das empresas com as quais ela pesquisou na Europa tal, tinham mulheres no alto escalão, e então 60% ainda das empresas ainda apresentavam uma diferença grande, né, dentro dessas posições. Então é um pouco o que você falou, uma jornada que realmente já, né, de alguma forma, nós avançamos, Sim. mas tem uma jornada ainda, né, que não seja do Fórum Econômico, que 18, 20 anos, eles falam coisa assim, que a gente acelere um pouco isso, sim, mas que a gente consiga encurtá-la, mas é uma boa jornada, né? Nós estamos na reta final aqui, acho que essa questão, né, Sandra, que está trazendo aqui, eu fico preocupado e, ao mesmo tempo, valorizo a ação, mas estão criando lei para cumprir uma coisa que seria justa, né? Uhum. Então, eu acho que a nossa evolução é se antecipar àquilo que a lei viria para gerar a obrigatoriedade dessa equidade salarial, tudo mais. Então, nós temos uns minutos finais aqui para fazer um bate-bola de construção. Já foi o nosso tempo aqui, Sandra. Então, eu quero, né, fazer algumas questões. Tudo bem. Não, tudo bem? Então, vamos lá. Nessa reta final, eu vou pedir aqui para que você compartilhe. Se você tem algum pensamento que te inspira, ou um autor que te inspira, e compartilha com a gente aqui. Tem muita gente que eu gosto, assim, que eu gosto de saber, de entender. Eu não sei se a palavra é inspiração, mas tem um autor que eu leio bastante. Tá. E é interessante porque ele é uma pessoa do passado, mas ele é uma pessoa que fala do passado, mas é impressionante como ele é extremamente atualizado, que é o Yuval Harari. Sim. Que a Regina até comentou, então Sim. eu gosto muito de ouvi-lo, não necessariamente só ler os livros, que eu gosto também dos livros. Homo Sapiens, Homo Deus foram os meus preferidos.
mas pelos debates que ele traz de provocações em relação ao seu conhecimento de história versus a história no momento presente. E ele tem feito alguns debates aí, se você procura na internet, muito interessantes com o pessoal do Vale do Silício, que ele faz o contraponto do avanço da tecnologia versus os efeitos na sociedade, e acho que são pontos bastante interessantes de que tem que ser discutidos. Então, ele é alguém que eu me interesso bastante em saber um pouco de como ele pensa, o que ele traz, que são coisas, obviamente, muitas vezes as ponderações são mais, qual é a palavra? Bastante acentuadas. Tá. Né? Então, eu não gosto de coisas muito um polo ou outro polo, mas eu acho que ele traz alguns debates em relação à tecnologia e os seus efeitos que a gente deveria estar pensando como sociedade mesmo. Fantástico. Então, ele seria alguém que viria de cara na minha mente. Muito interessante. Bacana, ele foi. Até tem 2 livros do autor que a gente recomendou na própria Estação Liderança. E aí, uma outra questão aqui, Sandra, completar aqui a afirmação, como uma afirmação. Humanização é um processo humano que requer vulnerabilidade. Lidar com a vulnerabilidade. Fantástico. Espiritualidade é algo que nos conecta com a nossa própria essência. Fantástico. E como nós estamos no mês da mulher, mulher é... Nossa, eu nunca parei para pensar. E essa pergunta sendo feita por homem, devia ter pedido para refazer, né? Mas assim... Mas sem fazer generalização, eu acho que a mulher tem muitas coisas que ela pode agregar, ela tem o universo dela próprio, e esse universo próprio traz uma série de vantagens para fazer o mundo mais diverso, pensamentos diferentes. E não necessariamente a mulher, só porque não é a mulher sensível ou menos sensível que o homem. Eu acho que a mulher tem um olhar diferente por algumas coisas, como o homem também tem, né? E acho que a beleza está na gente poder respeitar essas diferenças. Muito bem. É a grande responsável pelos humanos existirem, exatamente. Só isso. E aí tem uma questão que quando traz essa temática da mulher, né, a gente... Para mim vem muita questão do dar significado, do dar sentido, de gerar o equilíbrio no próprio sistema, no sistema como um todo. Então, é um presente. Né? É um presente você estar aqui conosco, Sandra, nesse bate-papo bacana. Aprendo muito com você, né? Aprendemos, nossos ouvintes aqui, quem está nos seguindo, desse jeito, dessa estratégia que você nos revela de escolher o momento de colocar, se as pessoas ficarem atentas, tem muita coisa, tem muita riqueza nisso de olhar em que momento você leva para você conquistar um espaço. Tudo que você conquistou, e a gente nem falou das suas premiações, não deu tempo, mas acho que até vale nesse tempo final, olhando, se der para encaixar isso, Sandra, falar do que representa essas premiações, ou se quiser falar de uma delas, e um recado pro nosso público, para os nossos seguidores aqui, e aí depois vai para a Rei e eu finalizo aqui. Perfeito. Bom, obviamente a gente fica super lisonjeado e feliz quando alguém reconhece a gente por algo, e eu fiquei bastante nesses prêmios que eu recebi aí ao longo dos últimos anos, né? Um reconhecimento pelas coisas que eu digo que é um reconhecimento pelas brigas de gestão de pessoas, um reconhecimento pelas coisas que eu tenho feito com a ajuda das pessoas que trabalham comigo diariamente, seja equipe direta, indireta, os meus clientes. Então, é sempre uma honra e representa meio que uma confirmação, estamos no caminho certo. Né? Para mim, representa muito isso.
A luta tem alguém que está vendo, a luta que nós estamos travando, a luta positiva pelo que é uma transformação do mundo. E eu sempre gosto de fechar, todas as vezes que eu vou em evento, sou chamada para falar em algum lugar, duas coisas. Sejam protagonistas, principalmente quem está escutando aqui, que é recursos humanos ou liderança. Vamos ser protagonistas e vamos ser corajosos. Porque está na nossa mão, o nosso legado depende da gente. Não importa cargo, não importa função. Tenho certeza que as pessoas não trabalham apenas porque elas precisam. Todo mundo gosta de fazer a diferença de algum jeito, de ser reconhecido por algo que faz bem. Então, assim, vamos trazer o nível de consciência, conforme foi a nossa temática principal aqui, para o significado do trabalho. A gente não vive só dias bons no trabalho, mas vamos dar significado, não importa para o que a gente passa, em que área a gente trabalha, o que a gente tem de função principal, faz parte da gente, é para a gente ser mais feliz, que é bom dar significado. Então, assim, vamos ser corajosos o suficiente para ser protagonistas das nossas carreiras, das nossas vidas e dar sentido às coisas. E o trabalho faz parte desse dar sentido, com os desafios e com as coisas legais. Então, é um pouco desse recado que eu deixo aqui para os profissionais, de que a gente pode, com coisas simples no nosso dia a dia, fazer diferente. E pensar assim, lá na frente vai ter alguém que vai lembrar de alguma coisa legal que eu fiz, porque os que não fizeram coisas legais, talvez a gente nem vai lembrar, mas aqueles que fizeram diferença, a gente vai lembrar. É isso mesmo. Uau, muito obrigado, Rê. Nossa, olha, superou minhas expectativas, assim, eu tive o contato com você, né, no fórum, e a gente super impactante e tal, mas a sua contribuição aqui não dá nem para avaliar, que foi excelente, sobre trazer essa discussão, a gente acredita muito nisso, então muito obrigada pela sua participação, foi maravilhosa. Obrigada, pessoal. Obrigado. Eu fico elogiada com tanto carinho. É um presente mesmo a gente estar aqui. Eu quero super mega agradecer a você que tem nos acompanhado no podcast Estação Liderança. A gente tem que o nosso propósito aqui fomentar as lideranças, os RHs, essa visão de evolução de consciência para transformar o mundo corporativo num lugar melhor para se viver e para se desenvolver. Beijo do coração, toda quinta-feira um podcast novinho para você. Um abraço, beijo no coração e tudo de bom. Valeu a todos aí.